Oi, crianças, tudo bem? Bom dia. Vamos para a aula de geografia. Vamos falar da Amazônia, uma região tão importante para o nosso país, também para o mundo. Infelizmente, um lugar tão atacado, de forma predatória pelo homem. Desmatamento, campos e campos de futebol, que são abertos no território da Amazônia, infelizmente, em função do avanço da soja, em função do avanço da pecuária principalmente, tá bom? Da criação de gado. Vamos falar então desse lugar tão importante para a nossa sociedade. O que vamos fazer hoje? O nosso objetivo é compreender aspectos da geografia física da Amazônia. Vamos falar sobre, hoje, vegetação, mas geografia física é vegetação, clima, relevo, mares, rios, paisagens naturais, tudo isso é geografia física. Quando falamos de, por exemplo, como é que a Amazônia está sendo ocupada pelo ser humano, se tem uma parte que é industrial, se tem outra parte ligada às outras atividades econômicas, como comércio, etc., estamos falando de aspectos sociais. Não vamos falar disso hoje. Vamos falar apenas da geografia física, com especial atenção para a vegetação, tá bom? A Amazônia compreende um conjunto de ecossistemas que envolve a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, bem como a floresta tropical amazônica. Então, a Amazônia não é só a floresta, também é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. É uma região muito grande a Amazônia, É a região de maior biodiversidade do planeta e o maior bioma do Brasil. Bioma é uma unidade geográfica, um lugar que tem algumas coisas em comum, vegetação, clima, por exemplo, e o maior bioma do Brasil é a Amazônia. Ela não é exclusiva só do nosso país, ela também está em outros países. Quando se fala de biodiversidade, estamos falando de uma variedade de espécies, tá bom? Vegetais e animais, principalmente aqui no caso da Amazônia, espécies animais. Aqui está um mapinha que nós vimos na aula passada, são os complexos regionais ou regiões geoeconômicas. Temos a Amazônia, o Nordeste e a região Centro-Sul. Perceba que a Amazônia ela é tão grande que abrange todos os estados da região Norte, inclusive o Mato Grosso quase que inteiro e um pedaço do Maranhão. Porque você viu na aula passada que nós temos duas formas de dividir o nosso país em regiões. Macro-regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Complexos regionais são 3. E você vê que a Amazônia é o maior. Principais características da nossa Amazônia. Vamos falar da floresta. A floresta amazônica caracteriza-se por ser heterogênea, havendo um elevado quantitativo de espécies, por isso é heterogênea. Há uma variedade muito grande de espécies, com cerca de 2.500 tipos de árvores e mais de 30.000 tipos de plantas. Ela é perene, ou seja, permanece verde durante todo o ano, mesmo no outono. Apresenta uma densidade elevada, o que é propício ao grande número de árvores por metro quadrado. Densidade elevada significa que as árvores são muito próximas umas das outras, então é uma floresta fechada, densa. A floresta amazônica representa 1/3 das florestas tropicais do mundo inteiro, hein? Além de conter mais da metade da biodiversidade do planeta. É a maior floresta tropical do mundo e representa 1/3 de todas as florestas tropicais do nosso planeta. É muito grande, muito importante e tem que ser preservada. A Amazônia e as florestas tropicais, que armazenam de 90 bilhões
a 140 bilhões de toneladas métricas de carbono ajudam a estabilizar o clima em todo o mundo. As plantas fazem um negócio chamado fotossíntese, produzem o seu próprio alimento, absorvem o gás carbônico, a água pelas raízes, também sais minerais, e as plantas produzem glicose, que é o seu alimento, mais oxigênio, que libera no meio ambiente. Então, como essas plantas absorvem o gás carbônico, e a floresta amazônica é imensa, né? As folhas, vocês vão ver, de muitas árvores, tem mais de 2 metros, né, de comprimento. A absorção do gás carbônico é tão grande que existe muita concentração de gás carbônico na floresta. Por isso, quando você desmata, quando você queima, você polui a atmosfera de uma forma muito significativa. A floresta é classificada de acordo com a proximidade dos cursos d'água. Vocês vão entender. Nós temos na floresta amazônica a mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. Presta atenção. Mata de igapó. Essa composição vegetativa ocorre em áreas de baixo relevo, próximas a rios, permanecendo por essa razão alagada, sempre debaixo d'água. A vegetação de pequeno porte, se comparada com o restante da vegetação da Amazônia, é comum a presença de cipós e plantas aquáticas. Olha essa imagem, que bonitinho. Vitória régia, uma planta aquática encontrada nessa região da Amazônia. Olha a garotinha, esperando alguém derrubar ela. Bom, mata de várzea. A mata de várzea também sofre com as inundações, porém apenas no período das cheias dos grandes rios. Veja aqui que tem uma região já alagada e conforme o rio enche, transborda, né, com as cheias, essa região aqui, ó, é toda alagada, né? Isso traz muita fertilidade. Então, mata de várzea, ela durante um tempo não é alagada, e com as cheias, né, o rio cobre boa parte da margem. Mata de terra firme. Essa é a predominante, tá bom? É o que mais tem na Amazônia. Essa mata de terra firme está num relevo chamado de planalto, uma estrutura de relevo chamada de planalto. A mata de terra firme se caracteriza por se encontrar mais distante dos cursos d'água e por estar localizada em áreas mais elevadas, não sendo atingidas por inundações periódicas. As árvores, algumas alcançam, principalmente o mogno, né, uma qualidade de madeira, a 60 metros de altitude. Veja como a mata é fechada, tudo bem? Como ela é densa. Presente nas partes altas da Amazônia, possui árvores imponentes e uma composição florística diversificada. Olha essa castanheira, centenária. Olha o porte desta árvore. Impressionante, né? Olha quantas pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, né? Impressionante. Castanheira, jequitibá e mogno, árvores de porte muito grande. Agora eu trouxe para vocês as 3 matas da floresta. Olha só, bem explicadinho no desenho. A mata de igapó está sempre inundada, tá vendo? Sempre. Depois, a mata de várzea, ela com as cheias é inundada, tudo bem? E a mata de terra firme quase nunca é inundada, tudo bem? Agora eu trouxe para vocês
uma imagem, chuva na Amazônia, né? E nós ouvimos muito falar que a Amazônia é o pulmão do mundo. Pulmão do mundo, que significa, como eu disse, a fotossíntese, ela faz a planta lançar no meio ambiente o oxigênio. Então, pulmão do mundo é como se fosse a Amazônia quem desse oxigênio para o mundo inteiro, mas isso não acontece. Ela mesmo, né, absorve. A importância da floresta amazônica reside principalmente em sua função ambiental. No entanto, ao contrário do que muitos pensam, ela não é o pulmão do mundo, pois o oxigênio por ela produzido é consumido pela própria floresta. Por isso tem muita chuva na Amazônia, tá bom? Olha só, e isso acontece, essa quantidade de chuva, né? Por isso, floresta tropical superúmida, né? Pela quantidade de chuva, pelas chuvas regulares. Claro que tem um período de mais intensidade, mas olha esse conceito que eu quero que você aprenda agora. Evapotranspiração. Evapotranspiração. Olha só. Floresta latifoliada equatorial. Latifoliadas são folhas muito largas, muito grandes. Olha essa folha. Tudo bem? Olha o tamanho dessa. O que acontece? Quanto maior a folha, maior a absorção da luz do sol. Maior a absorção da luz do sol. Eu não falei isso para vocês. A fotossíntese, ela faz tudo isso. Absorve o gás carbônico, sais minerais e água pelas raízes, e com a absorção da luz solar faz a fotossíntese, a produção do próprio alimento, e libera oxigênio. Quanto maior a folha, maior a absorção de luz, maior o processo de fotossíntese, maior o processo de evaporação. 300 litros de água na forma de vapor é o que conseguem muitas árvores na Amazônia. Então, 300 litros é mais do que o dobro do que nós usamos durante o nosso dia. Muito mais. Então, essa evaporação, né, ela se condensa, cai na forma de chuva. Então, a Amazônia ela tem uma relação muito legal entre vegetação e clima, tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje. Presta atenção na atividade, beleza? Tchau, tchau.